Olha, se ainda não tinha ficado claro pra vocês, eu acho que o Dave Filoni ele é o cara certo pra ser o comandante da Lucasfilm nessa franquia Star Wars, porque o cara só acerta, mano. A gente vê produções dele como Clone Wars, como Rebels e agora Ahsoka e, cara, ele só acerta. Então é muito interessante também analisar pelo ponto de vista que, da mesma forma que a gente teve em Endor uma discussão muito política, é uma série com uma discussão muito política, eu acho que a Ahsoka ele retorna um ponto de Star Wars que tinha sido abandonado há muito tempo, que é o fator da fantasia, o fator da magia, o fator de engrandecer a franquia e mostrar que Star Wars é uma franquia de fantasia, é uma franquia que tem um pouco de magia, e eu acho que o Dave Filoni ele entende isso nesta primeira temporada de Ahsoka. Enfim, galera, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixarem bastante like para dar aquela força marota que vocês estão acostumados a dar aqui, beleza? Vamos lá! Gente, para quem me conhece direito sabe o quanto eu sou um grande fã de Star Wars. Eu não estaria vestindo essa camiseta aqui da Ahsoka se eu não fosse um amante dessa franquia, sabe? Se eu não fosse apaixonado por esses personagens, por esse universo, pela construção do universo que o George Lucas criou. Então eu acho que muito desse amor que eu tenho hoje em dia pela franquia não é só pelos filmes, é muito também por conta das animações, principalmente de Star Wars Rebels, que pra mim é a minha animação favorita, a minha série animada favorita de Star Wars, mesmo que eu goste muito de Clone Wars e tal. E aqui a gente acompanha pela primeira vez a história e a jornada de Ahsoka após ela ter aparecido na Season 2 de The Mandalorian, né? E que aqui é comandada pelo Dave Filoni e tal, e ela é interpretada pela Rosário Dawson. E, cara, eu acho que é uma série que ela vem com uma... Essas séries de Star Wars, elas estão vindo com umas propostas muito doidas, né? No sentido de como cada série tá meio que se conectando uma com a outra, tá virando tipo um universo compartilhado das séries para engrandecer para o filme do Dave Filoni, que vai ser lançado em 2025. A gente não tem muito bem uma data para o filme, mas é muito interessante porque aqui ele vem com essa proposta de não só apresentar a personagem de Ahsoka Tano para um público que não viu Clone Wars e Rebels, ao mesmo tempo que isso também tem a difícil tarefa de apresentar os personagens de Rebels que vieram das animações pro live action, sabe? É um desafio muito difícil. Eu acho que essa série, ela deixa muito claro desde o início que, tipo, você não precisa necessariamente ter visto as animações para conhecer esses personagens, sabe? Existe o fator de você conseguir conhecer esses personagens novos e meio que se importar com eles mesmo sem ter visto o que veio antes, sabe? A história do passado de cada um deles, sabe? Então, tipo, em questão de homenagem ao que o Dave Filoni faz em Rebels pro live action, eu acho que a série acerta muito bem. Todos os personagens de Rebels aqui estão muito bem. A que faz a Sabine aqui, cara, o casting perfeito da Sabine. A Rosário Dawson, como a Ahsoka Tano, ela já era muito boa desde o The Mandalorian. Eu acho que aqui ela ganha uma profundidade pra personagem. Ela dá um senso de que a personagem se torna mais... uma mestre Jedi, sabe? Você mostra uma evolução da Ahsoka Tano na maneira dela ser mais espirituosa, mais calma, sabe? Ao mesmo tempo que ela tem um pouco da sensatez dela, um pouco dela ser um pouco debochada como ela era quando ela era jovem no Clone Wars, né? Então é muito interessante como, por ser uma série que tem que caminhar pra jornada principal das duas, que é encontrar o personagem do Ezra e o personagem do Tron, né, e tudo mais, que é o grande vilão dessa saga toda que o Dave Filoni tá criando. Então eu acho que é muito interessante porque é uma série que, além de apresentar esses personagens e além de ser uma homenagem clara às animações onde esses personagens foram apresentados, ela é uma série que ela também vem com uma proposta de retornar Star Wars para uma era que eu acho que há muito tempo estava sendo meio que esquecida, meio que abandonada,
Que no caso é o fator fantasia e o fator magia, o fator de mostrar que Star Wars também é uma franquia de fantasia, sabe? É uma franquia que ela tem conceitos diferentes da força, é uma franquia que ela pode botar, inserir personagens com poderes místicos ali e tudo mais, com uma religião da força que a gente não viu muito ainda nesse universo expandido, a não ser no Clone Wars um pouco e no Rebels, talvez. Então, acho que é muito interessante como o Dave Filoni está transportando muito desses conceitos que ele apresentou no Clone Wars e no Rebels e trazendo para o live action de uma forma que faça com que o público todo entenda o que está acontecendo de alguma forma, sabe? Você não precisa necessariamente ver as animações para entender essa série. Mas é bom que, tipo, se você tem um entendimento das animações, a série eu acho que ela melhora muito mais, sabe? Então, em questão da direção, eu acho que a série é muito boa também. A cena de coreografia de cenas de lutas, a maioria dos episódios funciona muito bem, apesar de que tem algumas cenas de lutas que pra mim ainda são um pouco mal coreografadas em alguns momentos e tal, mais pros episódios finais. Mas eu não tem como eu tirar o mérito da direção da série, porque, cara, ela tem produção, os efeitos especiais dela são bonitos, sabe? Tem umas cenas e tal que parecia que eu tava vendo um filme de Star Wars e não uma série de televisão pro Disney Plus. Então, cara, em questão de direção, até a trilha sonora da série, o tema que eles fazem da Ahsoka é muito bom, sabe? Então, eu acho que em questão de produção da série, em questão de como ela tem que entregar para um novo público que não conhece esses personagens, ela funciona muito bem, sabe? Apesar de que ela deixa, assim, um final de temporada sem clímax, mas obviamente é para caminhar para uma segunda temporada, para caminhar para um futuro ainda que a gente ainda não sabe qual vai ser, mas eu acho que como um grande passo da Disney com Star Wars, principalmente com a personagem da Ahsoka Tano, eu acho que a Ahsoka é uma das melhores séries live action de Star Wars e tal. Eu acho até melhor que The Mandalorian, tá? Eu acho que tá no mesmo nível pra mim, lado a lado do Star Wars Andor de série live action, tá? Então, dessa era Disney, eu acho que Ahsoka e Andor são as duas melhores séries de Star Wars já feitas até o momento, sabe? Dessa era Disney, que eu falo série live action, né? Tá? Eu não tô falando série animada, nem nada. Séries live action, no caso The Mandalorian, no caso o Obi-Wan que teve, o Boba Fett, o Endor e agora a Ahsoka Tano, né? Então, de certa forma, eu acho que, cara, é um grande acerto. E é isso, sabe? Deixem nos comentários o que vocês acharam de Ahsoka Tano. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e que a força esteja com vocês sempre.